Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em androides sonham com carneiros elétricos do Philip K. Dick. Um clássico, né? Com certeza. Então, o cenário é essa terra meio devastada, né? Depois da Guerra Mundial Terminus, cheia de poeira radioativa. Uhum. E a vida animal natural, nossa, quase não existe mais, virou artigo de luxo. E tem toda essa pressão para a humanidade sair do planeta. Exato. E aí convivem humanos e esses androides orgânicos, que são cópias quase perfeitas. Isso gera uma tensão constante, né? Pois é. E o livro foi escrito nos anos 60, uma época bem turbulenta, então ele pega muito dessa ansiedade com tecnologia, com identidade, o que é real, o que não é. Tem uma vibe meio policial no ar também. Tem, sim. Mas assim, vai bem mais fundo que o filme Blade Runner, que muita gente conhece. O livro explora umas questões filosóficas sobre a condição humana que são bem mais complexas. É, e é nisso que a gente quer mergulhar hoje. Como a tecnologia acaba moldando a experiência humana, a empatia, até a ideia do que é vida. Uhum. Bom, para começar, tem o tal do órgão de ânimo Penfield. A gente vê personagens como Rick Deckard e a esposa Iram usando isso para, tipo, discar emoções. Sim, como se fosse um rádio, né? A Iran, por exemplo, ela programa o 382 para sentir um desespero existencial. Que loucura. Pois é. Ou o 594 para, sei lá, concordar com a sabedoria do marido. Mas aí fica a pergunta. Se você programa um sentimento, o que isso significa? É sentir de verdade? Meio que esvazia a coisa, né? Exato. E essa artificialidade está em tudo. Pega a obsessão por animais. O Deckard tem a ovelha elétrica dele e sente uma vergonha danada por não ser real. Enquanto o vizinho, o Barbour, ostenta um cavalo de verdade. Vira quase um teatro social, né? Teu animal real é um status, mostra que você tem autenticidade emocional, talvez. E ter um valso é motivo de vergonha. Totalmente. É um marcador social muito forte. E para lidar com esse vazio todo, essa ausência do afeto apropriado, como o livro diz, entra o mercerismo. Ah, sim, a caixa de empatia. Pessoas como a Irã ou o J.R. Exeter, que é um especial, né, afetado pela poeira, eles se conectam ali. É uma fusão coletiva, né? Eles se conectam com a figura do Wilbur Mercer, que está sempre sofrendo, sendo apedrejado numa colina. É uma comunhão pela dor, literalmente. Eles sentem até o ferimento da pedra juntos. Uma forma de combater isolamento, imagino. Com certeza. Só que aí entra o Buster amigo para bagunçar tudo. Ah, o apresentador onipresente. Esse mesmo, ele tenta desmascarar o mercenarismo, diz que é tudo uma fraude, que o Mercer é só um ator bêbado chamado El Jerry num cenário fajuto. Nossa, isso coloca em xeque a própria fé, a empatia construída ali, né? Num mundo já saturado de mídia, de fake news. Exatamente. Levanta a questão da manipulação, da fragilidade do que a gente acredita, do que a gente sente junto. E falando em frágil, a linha entre humano e androide fica cada vez mais tênue. O teste Voigtkampf, que deveria pegar os androides... Medindo reações de empatia, né? Mudanças na pupila, na pele. Isso, mas ele falha. Tem humanos com certas condições que não passam. E androides como a Rachel Rosen aprendem a enganar o teste. Aí complica tudo. E como? Os Nexus 6 são quase indistinguíveis. Isso cria uma zona cinzenta moral muito complexa. O próprio Deckard, o caçador. Exato. Ele começa vendo os androides como os matadores lá do mercerismo, o mal puro. Mas, aos poucos, ele começa a sentir algo por eles, uma empatia. Talvez a coisa mais humana nele seja justamente essa empatia inesperada pelo outro, né? Pode ser. E a gente vê o contraste. A Pris, uma androide, sendo super cruel com uma aranha só por ser. E o Isidore, o cabeça de vento, tentando ajudar a aranha instintivamente. Tem também o Phil Rash, outro caçador que, de repente, surge a dúvida. Será que ele mesmo não é um androide sem saber? E a relação do Deckard com a Rachel? Nossa, é um nó de atração, manipulação, dor. E os próprios androides, né? Vida curta, querendo mais tempo, a solidão deles... acaba sendo quase trágico. Com certeza. A busca deles por mais vida é muito palpável. O final é bem tenso. O Deckard consegue aposentar os últimos androides e tem até uma ajuda meio mística do Mercer, numa visão. Mas aí a Rachel se vinga e mata a cabra de verdade que ele tinha conseguido comprar. Um golpe baixo total. Esgotado, ele vai para o deserto e acha um sapo. Parece um milagre, um sinal de vida real.
mas a alegria dura pouco. Pois é, a Irã chega em casa e descobre que o sapo também é elétrico. É de partir o coração. Então, no fim das contas, o que fica disso tudo? Bom, acho que o livro mostra muito como a tecnologia não só ajuda, mas molda e até controla nossas emoções, nossa sociedade. Mostra essa busca desesperada por algo autêntico, um animal, um sentimento, uma conexão real no mundo cada vez mais artificial. E embaralha tudo, né? O que é vida, o que é ser humano. É realmente o que nos define, o que nos separa das máquinas? A resposta não é simples. Fica a reflexão, então. Se dá para discar sentimentos, simular empatia, fabricar a realidade, o que sobra de genuíno? E talvez, como o Deckard parece sentir no final, até as coisas elétricas tenham suas próprias vidas, seus próprios anseios. Qual o valor real da vida, afinal? Seja ela de carne e osso ou de fios e circuitos. Fica aí para a gente pensar.